O ex-presidente Jair Bolsonaro foi ao Senado nesta quarta-feira, véspera do seu julgamento no Tribunal Superior Eleitoral por crimes nas eleições. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi ao gabinete de seu filho, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira. Essa é a segunda vez neste mês que Bolsonaro visita o gabinete. Jair Bolsonaro enfrenta nesta quinta julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que pode levá-lo à inelegibilidade por abuso de poder político nas eleições de 2022. O conteúdo e as circunstâncias da reunião com embaixadores, realizada pelo então presidente no ano passado, está no centro da ação eleitoral, que começará a ser julgada pela Justiça Eleitoral e que pode torná-lo inelegível por 8 anos. A corte tem 7 ministros. O presidente Alexandre de Moraes, que conduz os inquéritos contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal e se tornou o principal algoz do bolsonarismo no judiciário. A vice-presidente do Tribunal Eleitoral, Carmen Lúcia, também já deu demonstrações públicas de contrariedade às ideias defendidas pelo ex-chefe do Executivo. Na eleição do ano passado, Bolsonaro chegou a acusá-la de trabalhar para derrotá-lo nas eleições e eleger o presidente Lula do PT. Já no meio da tarde, ao sair do Senado, Bolsonaro pediu imparcialidade no julgamento. Me julgue a exemplo do que foi julgado o caso da chapa Dilma Temer. E mais ainda, por coincidência do destino, foi absolvido a chapa, né? A chapa continuou valendo por 4-3. O voto decisivo foi do presidente do TSE, à época, Gilmar Mendes, que falou: o TSE não existe para caçar mandato de ninguém. O relator da ação no Tribunal Superior Eleitoral contra Bolsonaro é o ministro Benedito Gonçalves. Ele é cotado há 20 anos para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Presença frequente desde 2003 nas listas de favoritos ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Benedito Gonçalves ganhou protagonismo inédito ao se tornar relator no Tribunal Superior Eleitoral da ação que pode levar o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade. A atuação de Benedito como corregedor-geral eleitoral reforçou as apostas de que ele possa, enfim, ser indicado pelo presidente Lula à vaga no Supremo, que será aberta até outubro com a aposentadoria de Rosa Weber. Além do TSE, o ministro é integrante do Superior Tribunal de Justiça. Aos 69 anos, essa talvez seja provavelmente a última chance de Benedito de ir para o Supremo Tribunal Federal, já que o limite de idade para ingressar na corte é de 70 anos, que ele completa em janeiro. O ministro é o corregedor-geral da corte desde setembro do ano passado e, durante a eleição, tomou uma série de decisões que atingiram uma suposta rede de desinformação ligada a Bolsonaro e limitou ganhos políticos do ex-chefe do Executivo com o uso da máquina pública. Em maio deste ano, também foi o principal responsável pela cassação do deputado Deltan Dallagnol, ex-procurador da República, que foi um dos algozes de Lula na Operação Lava Jato. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta quarta-feira o relatório do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, referente ao novo arcabouço fiscal. Agora a matéria segue para a aprovação no plenário da Casa. Com 19 votos favoráveis e 6 contrários, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta quarta-feira o relatório do novo arcabouço fiscal. O texto substitui o atual teto de gastos e cria novas regras com limites para as despesas da União. Agora, a matéria segue para apreciação do plenário no Senado. O relatório aprovado sofreu mudanças em relação ao aprovado na Câmara dos Deputados. O relator retirou o Fundo Constitucional do Distrito Federal, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, e os gastos com ciência, tecnologia e inovação dos limites de gastos impostos pelo arcabouço. Os 3 que eu retirei do arcabouço foi
Fundo Constitucional de Brasília tem uma justificativa política, técnica e para a boa administração de qualquer governador, que não consegue perder dinheiro. A questão do Fundeb, questão técnica também. Não se brinca com a educação. E a questão do Ciência e Tecnologia foi o fato que aconteceu. Então, respeito às emendas, nenhum senador fez uma emenda a toureiro, todos analisaram, tem a sua sensibilidade, ou sensibilidade do Brasil ou regional, como é o caso do senador Messias, que colocou aqui a questão de pessoas que estão chegando no estado de Roraima, no estado do Amazonas. O senador ponderou que qualquer mudança precisaria ter entendimento com a Câmara dos Deputados, que terá a última palavra sobre as mudanças aprovadas no Senado. Que tudo aquilo que foi possível fazer, e eu conversando com a Câmara, para que a gente não fizesse coisas aqui e depois chega lá, desfaz e há desmoralização que de vez em quando acontece. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou nesta quarta-feira que o foco do governo deve ser aperfeiçoar as relações com o poder legislativo e que encontrar equilíbrio nessa relação é seu objetivo central. E que nesse momento aperfeiçoar as relações com o Poder Legislativo tenha que ser o foco do governo e tem sido, né? Como de fato chegarmos a um equilíbrio nessa relação e isso para mim é o objetivo central. Partidos ligados ao Centrão têm afirmado que só prometem fidelidade ao governo em votações no Congresso, caso possam ocupar a pasta. O principal motivo para a cobiça pelo Ministério da Saúde é o controle sobre um dos maiores orçamentos da esplanada. A ministra disse buscar diálogo com todos os partidos, mas lembrou que a escolha sobre o comando dos ministérios é do presidente Lula. A minha convicção é de fortalecer esse trabalho o máximo possível, enquanto merecer essa confiança do presidente, que é quem define seu ministério, aliás, é quem foi eleito. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não colocará o Ministério da Saúde como cota de nenhum partido e que as indicações para a pasta serão técnicas. Após reunião com o presidente Lula no Palácio do Alvorada, Padilha negou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tenha reivindicado a indicação do ministro da Saúde. Justo com o presidente Arthur Lira, tanto para mim quanto ao presidente Lula, em nenhum momento o presidente Arthur Lira reivindicou qualquer ministério, ocupar qualquer ministério do governo. Temos que ser justos em relação a isso. Pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Quest aponta que 37% dos brasileiros aprovam o governo Lula. O petista manteve estabilidade em relação ao levantamento anterior. Em pouco menos de 6 meses de mandato, a aprovação do governo Lula do PT está em 37% e a reprovação em 27%, em ritmo de estabilidade. Outros 32% consideram a administração do petista regular e 4% não souberam ou não quiseram responder. É o que relata a pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira. Em relação aos resultados anteriores, publicados em abril, a aprovação oscilou 1 ponto para cima e a reprovação 2 pontos para baixo. O levantamento entrevistou presencialmente 2.029 pessoas com 16 anos ou mais, de 15 a 18 de junho, em 120 municípios. A margem de erro estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E depois do intervalo, o governo federal vai investir 40 milhões de reais para reforçar a segurança nos aeroportos. Assassino de 2 estudantes no Paraná é achado morto em cela um dia após sua prisão. O Brasil News volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.